A depressão é uma das questões mais relevantes do nosso tempo. E eu até mandei para a igreja um cartaz que eu tomei conhecimento lá na reunião do Supremo, porque um dos braços da nossa igreja, uma das grandes parcerias, é a capelania hospitalar evangélica, com a liderança da nossa irmã Eleni Vassão, que é presbiteriana e é sempre indicada como capelã da nossa igreja. E eles estão preparando um material, um congresso muito interessante, muito especial, chamado de Congresso de Espiritualidade e Saúde Mental. O tema do congresso vai ser a cura da alma. E a proposta é uma abordagem psiquiátrica, psicológica e bíblica para essa questão tão relevante. Quais questões que eles vão tratar? Depressão e suicídio, transtornos alimentares, álcool e drogas, ansiedade e síndrome do pânico. Por que que eu estava conversando com eles um pouquinho sobre esse tema? Por que que eles escolheram fazer esse congresso? E segundo os dados que eles têm, estatísticas que eles têm, nunca as pessoas estiveram tão complicadas na questão emocional do que no nosso tempo. Isso dentro da igreja também. Porque talvez a gente pense assim, isso é coisa que acontece para aquele que não é crente. Crente não passa por depressão, crente não passa por distúrbios, né, síndrome do pânico e coisas assim. E a gente acha que o crente é um super-herói, quando na verdade a própria Bíblia mostra que o único herói é Jesus. E mesmo esse herói Jesus passou por angústias tremendas a sua alma, a ponto de suar gotas de sangue, que segundo os médicos especialistas, somente uma dor mais angustiante da alma que pode produzir isso no nosso corpo, quando a gente está tão angustiado, tão deprimido, que a gente chega até mesmo a suar gotas de sangue. Nós lembramos da Bíblia vários personagens. Elias passou por momentos de depressão. Nós temos diversos textos de Davi, onde ele aponta esse momento, alguns momentos de depressão que ele teve, que ele passou a enfrentar, Jeremias e tantos outros na palavra do Senhor. Mas sem dúvida alguma, Jesus foi quem experimentou as mais angústias, dores da alma no nosso lugar. Ele podia ter ficado lá na sua glória, ele podia não ter se feito como um de nós, ele podia ter ficado lá como Deus, mas ele resolveu tomar a nossa dor, ele resolveu nos amar e sofrer as mais profundas dores físicas, emocionais, espirituais no meu e no seu lugar. O salmista Davi era também graduado nessa matéria, nessa área, porque quando nós olhamos para a vida de Davi, Davi o tempo inteiro estava passando por sofrimentos. Sofrimentos que doía não apenas a questão física, não o frio que muitas vezes ele teve que passar fugindo dos seus inimigos, mas a dor de ser perseguido, a dor de ser traído muitas vezes, como ele foi. E aí nós lemos na palavra de Deus a vida de Davi, fugido dos seus inimigos, mas antes disso, antes dele se tornar ou ser ungido rei, esquecido por sua própria família. Os irmãos lembram disso? Quando Samuel vai ungir um dos filhos de Jessé, toda a família está reunida, toda a família reunida? Não, Davi não está lá. Davi não foi convidado para o banquete. Davi não era lembrado por seu pai, pelos seus irmãos. Davi já tinha problemas sérios com sua família, esquecido por todos, mas não por Deus. Davi era alguém perseguido pelos inimigos. Os povos ao redor de Jerusalém queriam tomar de todo jeito Davi, matar Davi. Tamanha era a fama de Davi, todas as batalhas que Davi saía à guerra, ele ganhava. Isso irritava os povos inimigos. Também nós nos lembramos o quanto o rei Saul, enciumado, em vez de se arrepender do seu pecado, em vez de voltar-se para o Senhor, enciumado contra aquilo que Deus estava fazendo em Davi, ele resolve tentar matar Davi por diversas vezes. E em todo tempo nós vemos, como no Salmo 54, Davi sendo perseguido por Saul e Deus dando o seu livramento. Mas provavelmente não seja nenhum desses o momento da escrita desse salmo. Como a dor de Davi aqui é tão triste, tão forte,
Acredita-se, boa parte dos estudiosos, que o momento específico do Salmo seja quando ele precisou fugir do seu próprio filho. Quando precisou fugir da fúria de Absalão. E quando ele teve que experimentar, ver o seu próprio filho tão amado morrer. E ele ter assim o seu reinado restaurado. A dor de Davi aqui é muito grande. E quando a gente olha para esse texto, a gente pode lembrar um pouco da nossa dor. Quantas vezes a gente passa por situações, aliás, se nós pudéssemos aqui dar um microfone nesse exato momento para você compartilhar a sua dor, nós ficaríamos aqui talvez até amanhã, ou quem sabe mais. Mas eu aprendi com o reverendo Hermstein, que foi um dos nossos professores lá do seminário, que nós não podemos nos reunir em rodinha de miséria. Como é que é isso? Você vai contar o que está passando com você e chega um outro irmão. Não acontece isso no seu trabalho? De repente você tem vários crentes lá no seu trabalho, irmãos de várias denominações, e você começa a contar a sua dor. E vem o outro e diz, a minha é pior que a sua, porque eu estou passando por isso, por isso, por isso. E aí vem o outro e conta outra coisa pior. E fica uma rodinha de lamento, de miséria. E a gente esquece de contar as bênçãos e de reconhecer o que Deus já tem feito. Não é essa a proposta de Davi. Davi ele ensina para a gente algumas coisas muito interessantes que nós precisamos tomar. Aliás, qual decisão que a gente tem que tomar no momento da angústia, no momento da dor, da depressão, do sofrimento. Muitas vezes esses sofrimentos são inevitáveis. Boa parte dos sofrimentos da nossa vida são evitáveis. São sofrimentos como consequência do nosso pecado. Então, se você andar de acordo com as Escrituras, talvez mais de 60% dos seus problemas vão acabar. Porque Deus vai te dar sabedoria e graça para você ser livre ou liberto de situações difíceis da sua vida. No entanto, há momentos em que nós não conseguimos evitar. O sofrimento ele vem para todos em algum momento da vida. Aliás, o Senhor Jesus já tinha dito isso, no mundo tereis aflições. E Davi ensina para a gente o que fazer quando a gente está vivendo numa aflição, numa angústia tremenda como ele estava vivendo. Qual é a decisão que a gente tem que tomar? Mas antes de falar da decisão, algumas questões aqui são importantes, porque há um momento dele, quando ele achava e quando nós achamos que Deus não se importa com a gente. Quando eu e você, nós achamos que Deus não liga para o nosso problema, que Deus não está atento às coisas que acontecem ao nosso redor. Às vezes a gente acha, é verdade que tem textos da palavra que diz que temos um Deus criador, soberano, majestoso, cheio de glória e que está fora de toda essa criação, fora do tempo e espaço que ele mesmo criou. No entanto, a mesma Bíblia aponta para um Deus que não só está perto, como se fez um de nós, que sabe o que é padecer, que enfrentou as mesmas dores angustiantes da alma, porque ele se fez como um ser humano, sujeito a todo esse mundo de pecado como a gente. É verdade que ele não se envolveu com o pecado, mas a consequência do pecado foi toda sobre os seus ombros. O que Davi ensina aqui para a gente é que há momentos que a gente acha que Deus não se importa com a gente, que Deus não conhece o nosso problema, ou que ele está lá naquele trono dele do céu e que nem sabe o que passa no nosso coração. Aliás, quando a gente mais precisa lembrar de alguém que se importa, vou dar um dado. Você mais precisa de alguém quando você está no momento de angústia, de depressão, de tristeza profunda. E o que você faz nessa hora? Você se isola numa caverna como fez Elias. Talvez a caverna seja o seu quarto, seja um cobertor cobrindo a cabeça, talvez seja um local que você consegue ficar sozinho, para se isolar de todos e tentar se isolar até de Deus. Porque quando a gente está muito angustiado, a gente acha que Deus não liga para o nosso problema. É isso que Davi está apontando para a gente nos primeiros versos do Salmo. Ele diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim? E ele mesmo dá a resposta: para sempre o Senhor vai se esquecer de mim? Ele vai falando aí algumas perguntas para Deus. Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Até quando o Senhor vai ocultar de mim o rosto? Vai se voltar contra mim? Os irmãos devem lembrar que a maior bênção do Antigo Testamento é um Deus que olha para o seu povo. Lembram a bênção araônica?
O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Qual é a ideia do texto? Que o Senhor olhe para você. Que o Senhor esteja atento à tua vida. Que o Senhor esteja cuidando de você. E não era esse o sentimento de Davi. Por conta dos sofrimentos dele, ele achava que Deus havia virado o rosto contra ele. Aliás, há momentos que Deus verdadeiramente vira o rosto contra nós. Nós temos um exemplo bíblico claro disso. Isaías capítulo 1. Quando Deus vira o rosto para o seu povo, ou contra o seu povo, por conta de tamanho pecado, obstinação, mente voltada para o pecado, sem arrependimento, sem confiança no Senhor. Então Deus vira o rosto, mas ao mesmo tempo ele manda Isaías pregar: vinde, arrazoemos. Mesmo que os pecados sejam como escarlata, eles ficarão brancos como a neve. Um Deus que apresenta graça, mas que às vezes ele se volta contra nós por conta do nosso pecado. Mas não é o caso aqui. Davi, ele não está nem murmurando, ele não está reclamando de nada para Deus, ele está apenas lamentando, chorando. É o que você e eu fazemos quando de repente recebemos uma notícia ruim. Ou quando você recebe uma notícia ruim para você ou para alguém da sua família, você resolve fazer uma festa, um churrasco. É assim? Você vai lá no consultório e de repente o médico dá uma notícia que não é muito boa, ou para você, ou pior ainda, quando é para com algum querido seu. E aí nós vamos ficar felizes ali, isso é hipocrisia. É claro que nós vamos chorar, é claro que nós vamos lamentar, mesmo que aceitemos a vontade de Deus e nos submetamos a ela, porque Ele nunca erra, Ele é sábio e soberano. O nosso coração se entristece com os problemas. Aliás, não somente o nosso coração, o próprio coração de Deus se entristece quando nós sofremos. Aliás, a Bíblia aponta, é interessante essa questão, nós vamos estudar isso nas quintas-feiras com relação à doutrina da salvação. É muito interessante que, ao mesmo tempo que a Bíblia aponta um mistério, ela aponta de uma forma que não tem como compreender esse mistério. O mesmo Deus que escolhe alguns para a vida, Ele se entristece com a morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não se alegra quando o ímpio está indo para o inferno, mesmo sabendo que o ímpio vai para o inferno. É um tremendo de um mistério de Deus, mas que mostra o quanto Deus se compadece, sim, da gente. Se compadece do nosso problema e da nossa dor. E Davi não sente isso, porque há momentos que nós acordamos e achamos que Deus está distante da gente, ou que não liga para a gente. Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Até quando o Senhor vai ocultar o rosto de mim? Até quando eu estarei relutando dentro de minha alma? Quantas vezes nós ficamos relutando com os nossos sentimentos, não sabendo nem ao certo o que passa no nosso coração? Aliás, essa é a pior das depressões. Porque há depressões que a gente até pode chamar de momentos depressivos, quando você sabe a dor, você sabe a causa dessa sua depressão. Mas e quando é aquela depressão que você não sabe o porquê está assim? Que nada aconteceu de ruim ao seu redor e você está profundamente angustiado. Essa é a mais difícil de tratar e que precisa muitas vezes de especialistas ou quem sabe de um médico para te dar uma química que está faltando alguma substância no seu organismo, alguma vitamina, para que você possa se restaurar, ou talvez trabalhar o seu emocional, e um terapeuta, um psiquiatra, aliás um psicólogo pode te ajudar bastante nisso. Mas se você não tratar do lado espiritual, nada também vai adiantar. Porque só Deus conhece o profundo do nosso coração. Nem eu, nem você conhecemos o nosso coração. Eu não conheço o meu coração. A Bíblia diz o quê? Lá em Jeremias 17, verso 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. E a pergunta a seguir é: quem o conhecerá? Deus esquadrinha, Deus conhece, Jeremias responde. Só Deus conhece o que passa no seu coração. Às vezes até a gente não consegue compreender. E Davi provavelmente acordou assim. Ele tinha motivos, é verdade. Aliás, muitos motivos para ficar assim. Mas às vezes estamos assim sem motivo. E ele vai fazendo perguntas a Deus. Até quando eu vou estar relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando vai se erguer contra mim o meu inimigo?
E, enfim, ele vai pontuando a Deus aquilo que está acontecendo dentro do seu coração. Quando a gente acha que Deus não se importa, o que a gente aprende com Davi? Mesmo assim, converse com Deus. Mesmo assim, lamente para o Senhor. Mesmo que você ache que Deus virou as costas para você, vá até o trono de graça. Não pela emoção, porque se fosse pela emoção, talvez muitos de nós não estaríamos aqui. Não sei se todos vocês tiveram desejo de vir à igreja hoje. Hoje eu quero vir na igreja, eu estou doido para louvar, adorar, orar, receber a palavra do Senhor. Todo dia você está assim disposto? Mas e aquele dia quando você não tem disposição? O reverendo Davi Charles Gomes, lá no Supremo, chanceler do Mackenzie, ele lembrou uma história que é muito conhecida, né? A esposa vai lá acordar o seu esposo, os irmãos devem saber dessa história, muitos já contaram. A esposa vai acordar o esposo para ir para a igreja, para a escola dominical. E ele, não, eu não vou lá não, porque lá não gosto de ir lá, porque ninguém me ouve, ninguém quer saber. E ele começa a pontuar para a esposa várias questões. Até que a esposa dá um argumento final, mas você é o pastor da igreja, você tem que ir. Não é? Às vezes acontece isso com o pastor. Pastor é gente, não é? Às vezes a gente está tão abatido, tão angustiado, que o último lugar que a gente quer estar é onde tem um monte de gente. Mas Davi ensina a gente a fazer diferente. Davi ensina a gente a chegar ao trono de graça. Mesmo assim apresentando o seu choro, o seu lamento. Nós estamos vivendo num momento de música, aliás, é tão difícil achar música de qualidade evangélica. Você acha muito mais músicas de qualidade fora da igreja. Tem um monte de porcaria, eu sei que tem, tanto musicalmente quanto letra, né? Estou pensando letra e música, tem um monte de porcaria lá no mundo, mas quando você pensa em igreja, talvez a coisa esteja pior, a crise seja ainda pior. Porque a maioria dos cânticos que são produzidos hoje, são cânticos de batalha, de vitória, você sai de lá angustiado. Porque você fala, peraí, não é isso que eu estou vivendo. Que estar com Jesus seus problemas acabaram, você nunca mais vai ter dificuldade, porque você é servo de Deus, ou que você é filho do rei. E não é isso que a Bíblia aponta. A Bíblia aponta que os servos mais chegados de Deus foram aqueles que mais sofreram angústias, como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele está colocando seu coração aqui, escancarando o seu coração para Deus e dizendo, Senhor, até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Quando você acha que isso está acontecendo, não vá pela sua emoção, mas vá pela razão. Se achegue ao trono de graça. Confie em Deus. Coloque o seu lamento diante de Deus, porque é o que Davi está fazendo. Ele está falando com Deus. Aliás, é interessante que ele usa aqui o nome de Deus. Yahvé, o nome da fidelidade de Deus. Ele não está confiando na sua fidelidade. Ele não está dizendo assim para Deus, Senhor, eu mereço, porque eu sou o rei Davi. Eu sou o homem segundo o teu coração. O Senhor lembra disso, Deus? Não é essa a argumentação de Davi. Davi dizendo assim, Senhor, Deus fiel, Deus que fez um pacto com o seu povo, Deus que é imutável e que vai cumprir o pacto. Em outras palavras Senhor, lembra-te de mim. Atenta para mim. Responde-me. Aliás, é o que ele vai colocar agora para a gente. Então, quando a gente acha que Deus não se importa, e agora, segundo momento de Davi, é quando a gente acha que Deus não responde à nossa oração. Porque o texto vai falar, a partir do verso 3, a oração que ele faz a Deus. Se até então ele está lamentando, agora ele se coloca a oração. E ele diz assim, atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Olha só a oração de Davi. Algumas questões aqui são relevantes demais, que a gente não pode deixar batido, ou passar batido. Ele fala, Senhor, atenta para mim, responde-me. Quantas vezes a gente está orando, e a gente acha que Deus não está respondendo? Quantas vezes a gente está em clamor, talvez por meses, por anos, frequentando uma reunião de oração, quem sabe? Todos os dias orando, intercedendo, ou por um filho desviado, ou por um marido que não é crente, ou por um querido nosso, ou por uma situação difícil da nossa vida, ou enfermidade, ou dificuldades do trabalho, questões profissionais, enfim. Há tantas angústias, tantas dificuldades,
E às vezes a gente acha que Deus não está atento, de que Deus não responde. E Ele vai dizer, Senhor, responde-me. Eu lembro aqui de que Deus é um Deus da providência. Outro assunto que a gente vai estudar aí nas quintas-feiras. E nessa providência de Deus, nós sabemos que há 3 tipos de providência. A providência geral, quando Deus tem uma providência geral para tudo aquilo que Ele criou. Deus cuida da sua criação. Aliás, se Deus não cuidasse, nada ficaria sustentado. Porque tudo está nas mãos de Deus. Isso me faz lembrar aquela mesma viagem que fizemos a Aracaju, que a Renata comentou aqui. Quando estávamos no avião, até eu era pequeno, ele tinha acho que 3 aninhos, ele estava do meu lado, olhando na janela e vendo o avião subir. E aí ele disse assim, pai, quem é que está segurando esse avião? E aí você fica pensando, o que eu vou falar? Como é que eu vou explicar para ele que esse avião está subindo, está no ar, por uma série de fatores, né? Físicas, questões da física, da engenharia. Mas no mesmo instante em que eu estava pensando, ele veio com a resposta exata, correta, que só criança sabe dar. Ah, já sei. É Deus quem está segurando esse avião. Essa é a consciência que uma criança tem e que nós devemos ter nas viagens da nossa vida. Quem está segurando o avião quando ele está naquela mais terrível turbulência? É Deus. Deus está sustentando a nossa vida. Em todo tempo Ele está sustentando, mesmo que a gente não consiga ver a mão de Deus sustentando, agindo. Porque é interessante, na providência geral, Deus cuida de todas as coisas. A providência especial, Deus cuida do ser humano de uma forma muito especial, que Ele não faz nem com animais e plantas. Então há a providência geral. Mas a teologia reformada prega que há a providência especialíssima. E essa é só para com o povo de Deus. Deus trata você que é de Jesus de uma forma especialíssima. Quer ver a prova disso? Ele foi capaz de enviar Jesus para morrer no seu lugar, para sofrer a sua condenação. Aquilo que você deveria sofrer eternamente, Ele levou lá na cruz. Deus tem providência especialíssima para com todos nós, mas às vezes a gente não vê essa providência acontecer, e a gente começa a ficar angustiado e ansioso, porque parece que Deus não responde às orações. E aí eu lembro de um livro sobre providência do teólogo Sproul, quando ele diz assim, a providência é a mão invisível de Deus. Deus faz coisas em detalhes, nós que não percebemos. Porque às vezes estamos tão preocupados com as situações da vida que a gente não percebe, não tem sensibilidade para notar a ação de Deus. Deus está agindo o tempo todo, cuidando do seu povo de uma forma especialíssima, não especial, mas especialíssima. E Davi está assim, orando a Deus, mas achando que Deus não está respondendo, e diz, Senhor, responde-me, Senhor Deus meu. Agora ele vai juntar os nomes de Deus, o Deus fiel, o Deus imutável, com o Deus majestoso, Criador. O Senhor é o único que pode resolver o meu problema, porque o Senhor tem toda a criação nas suas mãos. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, ainda no verso de número 3. E essa expressão é muito interessante, porque ela aparece com um grande amigo de Davi, aliás, o maior amigo que Davi teve, Jonatas, filho do rei Saul. Os irmãos lembram que Saul estava tão obstinado, que nas batalhas ele mandava o seu exército guerrear e só sair da batalha depois de vencida. Não podia nem parar para comer, para beber água, nada. Tem que guerrear. E Jonatas com seus homens adoeceram, ficaram cansados da batalha, até que chegou um momento que eles não tiveram como, eles tiveram que parar. E tiveram que descansar um pouquinho e tomar água, se alimentar. E o texto da palavra de Deus diz que voltou a brilhar os seus olhos. Quando você está muito abatido, ou por uma questão física, ou quem sabe até emocional, ou espiritual, não há brilhos nos olhos, não há vida. E agora ele fala, Senhor, ilumina-me os olhos, eu estou abatido, eu não posso dormir o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Vejam que ele não está confiando de que ele é o rei Davi. Ele não pode perder uma batalha, porque senão o nome dele vai ficar ruim nessa história. O que vão falar do rei Davi? Ele não está preocupado com o nome dele. Ele está usando o nome de Deus. Se eu perder uma batalha, Senhor, os inimigos vão rir do teu nome.
Aliás, eu aprendi isso com o Dr. Augusto quando estudei um pouquinho sobre oração. Achei muito interessante a argumentação. Porque lá na carta de Tiago diz assim, que muitas vezes nós não recebemos porque pedimos mal para esbanjar para os nossos próprios prazeres, não é isso? Para satisfazer os nossos prazeres. Então Tiago ensina que a nossa oração tem que ser para a honra e glória de Deus. E que se você pedir algo que vá glorificar a Deus, aí sim é muito mais fácil dele te atender. Se isso verdadeiramente for glorificar a Deus, é muito mais fácil dele atender o seu pedido. Porque é o nome dele que está em jogo, não é o seu. Nós nada somos. Aliás, nós somos influenciados pela teologia iluminista, que prega que o homem é o centro de todas as coisas, e o homem não é centro de coisa nenhuma. O homem é servo de Deus, diz a Bíblia. E aí nessa teologia do iluminismo, as pessoas acham que Deus faz tudo para o bem do ser humano. E não é isso. Tudo foi criado para a glória de Deus. Deus é o centro, não é a gente. A história principal, aliás, a história da Bíblia, não é a história do povo de Deus, é a grande narrativa da Bíblia que mostra a verdadeira e maior história de todos os tempos. O Filho de Deus, a glória que o Filho de Deus vai receber por tudo aquilo que aconteceu e há de acontecer quando ele retornar. Então a primeira coisa que você tem que fazer enquanto ora é: Senhor, se aquilo que eu estou pedindo for glorificar o teu nome, atende, Senhor. Se for para a honra e glória do teu nome, se for para o bem do teu reino. Mas a gente chega diante de Deus com todo egoísmo, a gente está preocupado com o nosso problema, a gente quer resolver a nossa questão. E aí Davi vai terminar o salmo totalmente diferente do que começou, e aí sim ele vai dar a decisão que a gente tem que ter, e eu termino falando sobre a decisão de Davi no dia de angústia. Ele diz assim, versos 5 e 6, no tocante a mim, agora ele vai dar a decisão dele, confio na tua graça. Ele está dizendo, confio no meu poder, no meu exército. Aliás, Davi tentou fazer isso, os irmãos lembram? Resolveu contar quanto ele tinha de homens do exército. E por conta disso ele foi disciplinado por Deus e coisas terríveis aconteceram até que ele esteve de novo. E na presença de Deus pediu perdão, fazer sacrifícios, porque muitas coisas aconteceram ruins por conta da falta de confiança da graça de Deus. Aqui Davi está fazendo diferente, ele diz assim, no tocante a mim, Senhor, eu confio na tua graça. O meu coração se alegra na tua salvação. Lembram do que Paulo escreve aos Filipenses? Quem sabe Paulo estava lembrando desse salmo. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Porque a alegria só pode estar em Deus. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Quem sabe Pedro, quando estava escrevendo a sua carta lá no primeiro capítulo, quando diz que há momentos de profunda tristeza que eu e você passamos, momentos de contristação, nós não podemos esquecer que nós temos uma herança incorruptível. Ninguém pode tirar isso de nós. Você pode perder tudo na vida, você pode perder empresas, perder todo o seu dinheiro, perder até o apoio e ser abandonado por toda a sua família. Mas nunca Deus vai te deixar. Nunca Deus vai parar de cuidar de você. E Davi está tomando essa decisão, no tocante a mim, eu confio na tua graça, o meu coração se regozija na tua salvação, e eu cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Vejam como ele termina o salmo totalmente diferente. Ele tem motivos para adorar o Senhor. Ele tem motivos para se alegrar no Senhor, para louvar o nome do Senhor. Isso faz lembrar um outro salmo de Davi, eu termino com ele. Quando Davi diz, lá no Salmo 40, esperei confiantemente no Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando a gente está abatido, a última coisa que a gente faz é cantar. Mas quando a gente espera em Deus, quando a gente confia em Deus, quando a gente toma a decisão de se alegrar em Deus, de confiar na graça dEle, vem de novo a esperança. Deus restaura a alegria,
Deus dá motivos para adorar o nome do Senhor, porque lá mesmo naquele Salmo 40, ele diz assim: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Quando nós estamos abatidos, e agora eu vou terminar mesmo citando um livro, quando nós estamos abatidos, a gente não consegue, ou deprimidos, angustiados, nós não conseguimos perceber a mão de Deus agindo. A gente não consegue entender o porquê daquele sofrimento. E é essa nossa reação que faz a gente entrar numa profunda angústia e depressão. Foi lançado agora, recentemente, um livro na Casa Editora Presbiteriana, do Dr. Ed Welch. E o tema do livro é muito interessante, é Depressão, a tenebrosa noite da alma. Quando ele diz isso claramente, as circunstâncias acontecem e a depressão vem, porque você interpretou essas circunstâncias de maneira errada, e ela chega no seu coração como uma tremenda de uma noite tenebrosa, porque você não conseguiu ver a ação de Deus, porque você não conseguiu ver a providência de Deus, porque você não pôde confiar de que Deus está usando todas essas situações angustiantes da sua vida para a glória. Para a glória e honra do nome dele. E o exemplo disso é José. Se José caísse, aliás, José tinha motivos de sobra para cair em depressão, não é? Vendido pelos seus irmãos, alguns queriam matar em vez de vender, depois traído porque foi fiel a Deus e foi parar na cadeia, por não ter resolvido cometer adultério, sendo fiel ao Senhor, foi parar na cadeia, e talvez longe de casa, longe do povo de Deus, ele podia ter várias desculpas para falar: eu vou, como diz aí a questão popular, a linguagem popular, vou descambar mesmo, vou fazer o que eu quiser da minha vida, porque não dá para servir a Deus. Mas em nenhum momento você vê José agindo assim. E lá no final da história de José, nós vemos que Deus usou todas aquelas situações difíceis para glorificar e cumprir os propósitos do Senhor. E foi bom tanto para José, quanto para todo o povo de Deus. Que Deus nos dê essa alegria de nos aproximarmos dele, mesmo com angústia, mas nos aproximarmos dele e clamando a ele por socorro, por livramento, e que ele assim alegre o nosso coração sempre no Senhor Jesus. Deus nos abençoe.